Mesmo assim, 3 recadinhos rapidinho. Agradecer a CBN por viabilizar o espaço para a gente, agradecer o Mackenzie, que esteve com a gente aí na estruturação do evento, e dizer que a gente vai transmitir ao vivo pela internet e também para quem está do lado de fora do lounge. Então, vou pedir para vocês evitarem de levantar ao longo da apresentação. Pedir para vocês, por favor, quem ainda não fez, desligar ou colocar o celular para não tocar. E dizer que, no final, a gente vai fazer um sorteio rapidinho de 6 kits com livros super legais. Então, quem puder ficar até o final, a gente vai fazer o sorteio. Então, eu queria chamar o Gilberto de Menstein, que está aqui hoje para compartilhar um pouquinho da história dele e dos trabalhos que ele vem desenvolvendo. Jornalista, trabalha na Folha, CBN, tem um monte de coisas acontecendo. Hoje está conduzindo projetos em Harvard, vai contar tudo para a gente. Esqueci alguma coisa? Não. É isso? Então, tá bom. Então, vou deixar vocês com eles. Boa tarde, muito obrigado aí pela presença de vocês. E eu estou aqui com um fuso horário um pouquinho diferente, mas até fica mais interessante. Esse ano todo eu tenho passado em Harvard, num projeto que eles lançaram experimentalmente, né, que é uma incubadora de projetos sociais. E eles juntaram 5 faculdades para fazer essa incubadora. Juntaram a Faculdade de Negócios, Administração Pública, juntaram Direito, Educação e Business. E eles convidaram um grupo de pessoas espalhadas pelo mundo que levam uma ideia. E a gente passa o ano todo tentando transformar essa ideia num projeto. E tem sido um momento muito encantador, né, estar em Harvard, porque eu tenho 55 anos, já é uma idade, né? E eu tive que levar a mochila, começar a andar com mochila nas costas. E eu vi que eu não tenho idade para andar com mochila nas costas mais. Que realmente você começa a cair, minhas costas ficam. Eu não consigo levar as coisas, o computador, os livros todos e às vezes eu me sinto a pessoa mais antiquada do mundo, apesar de eu sempre acompanhar a tecnologia, e acompanho o tempo todo, tenho projetos tecnológicos, eu tenho umas coisas que, às vezes eu me sinto lá em Harvard, no meio daqueles meninos todos, eu me sinto uma espécie de museu ambulante, porque o meu relógio é de corda. As pessoas já nem usam mais relógio, jovens. Você já viu jovem com relógio? Não tem jovem com relógio. Uma vez eu fui fazer uma palestra, perguntei para os professores, quantos de vocês usam relógio? Todo mundo. Aí os alunos, quantos de vocês usam relógio? Nem usava relógio. Falei, como que vocês querem se entender, se nem com a questão básica do tempo vocês têm um mínimo de entendimento? Eu até me lembro que eu estava assim, mostrei meu relógio, que eu acho maravilhoso, tenho uma relação emocional com ele. Falei, esqueci como é que falava relógio de corda em inglês. E aí eu perguntei, só tinha menino lá, assim, como é que fala relógio de corda em inglês? E ninguém sabia, eram todos americanos. Ou seja, não eram nem estrangeiros. Aí, a minha caneta não é essa daqui, a minha caneta é uma caneta tinteiro. Uma vez um garoto pegou minha caneta, ele olhou assim, como se estivesse pegando, sei lá, uma caneta de pena do tempo do Shakespeare. Eu carrego o livro, eu leio jornal. Então, eu vou andando com aquelas coisas, com o New York Times, com o Boston Globe, e é muito interessante esse estar onde eu estou, porque tem um pouco a ver com a minha palestra aqui, e a minha visão de conhecimento. O Harvard fica numa cidade chamada Cambridge, que quase ninguém conhece, porque todo mundo acha que ela fica ao norte de Boston, e as pessoas acham que Cambridge é na Inglaterra. E ninguém sabe. E Cambridge é uma cidade de 100 mil habitantes. É uma coisa que não é mínima, é uma Vila Madalena ampliada, assim, um pouquinho ampliada, tal. E você tem várias universidades naquela cidadezinha, e 2 das melhores universidades do mundo. Você tem Harvard e você tem o MIT, e as 2 brigando para saber quem é a melhor. As 2 ficam se matando, mas naquele lugar. E sem contar que dentro da universidade, desse espaço, você tem bairros todos ligados a startups, a inovações. Tem um prédio só lá,
que tem 800 startups, só um prédio, num bairro, 800. Do lado você tem Google, tem IBM, tem Microsoft, e só de verbas federais de pesquisa são 4 bilhões de dólares. Imagina, uma cidade desse tamanho, e eu tive uma sensação dúbia lá, mas dúbia mesmo, que eu tive quando cheguei lá, um choque de humildade, com uma violência, mas com uma violência, o choque de humildade. Foi uma coisa assim que eu me senti o zero. Você sai daqui, CBN, Folha, internet, você acha o máximo, as pessoas te reconhecem. Mas ali eu fui me massacrando. Era uma coisa assim que eu estava me sentindo um nada. Para você ter uma ideia, eu estava lá nesse grupo de 20, 21, um dia eu estava numa aula, começo do curso, eu falei, tinha um senhor, até acho que está aqui. Eu falei assim, e o senhor quem é? Meu nome é Jimmy, não sei o quê, não sei o quê. E, coitado, tal, não sei o quê. Uma cara humilde. Aí eu falei, pô, quem que é esse sujeito? Não, ele fez um livro aí de business. Eu falei, que livro? Pô, pois bem, o sujeito fez um livro, inventou o termo reengenharia. Ele inventou, não é que o livro vendeu 4 milhões de cópias. E lá eu conheci algumas coisas que eram assim. Eu estava num bar, conheci o cara que inventou o e-mail. Não é que o cara que tinha um e-mail. Ele inventou o e-mail. Aí conheci o cara que inventou o Chrome, o Adobe. Aí conheci, assim, comendo pizza. Aí conheci o cara que lançou o projeto Genoma. Projeto Genoma. Sabe o projeto Genoma? Aquele que você... Aí conheci o cara que inventou o sal de reidratação oral, que só salvou umas 500 milhões de vidas. Aí conheci quem mais? Aí conheci... teve um sujeito maluco lá da Escola de Saúde Pública que começou a investigar chapas do pulmão das mulheres que eram casadas com fumantes. Teve essa ideia. E aí ele começou a ver que as mulheres que não fumavam, eram casadas com fumantes, elas tinham o pulmão contaminado. Aí ele levantou a seguinte hipótese: será que quem fica perto de quem fuma também sofre? Bem, se você entrar em qualquer padaria da periferia de São Paulo, você já não pode fumar lá dentro, né? Então foi esse cara que criou o conceito de fumante passivo. Muito bem. E aí você tem um contato com a excelência, que é de uma violência. Então você está numa festa, aí isso também aconteceu. Quem você não inventou o micro-ondas? Sabe aquela coisinha? Ele inventou o micro-ondas, ele só fez isso, só inventou o micro-ondas. Pessoas que inventaram coisas que fazem download. Qualquer coisa que você mexer aqui, você vai... E tem a coisa mais popular, que é o pessoal que inventou o Facebook, né? Só para comer mulher o cara inventou o Facebook. Imagina o que você faz num dormitório. Essa foi o drive da coisa. Por que eu estou falando isso? E aqui é uma coisa super importante, que é o aprendizado que eu estou tendo. Eles estão percebendo, apesar disso tudo, que é muito pouco. Eles estão percebendo que é muito pouco tudo isso. Que eles não estão conseguindo acompanhar a velocidade do conhecimento. E quando eu falo que é uma informação importante, você tem professores lá que ganham $1 milhão por ano, desculpe. Porque a universidade fala assim, eu contrato esse professor de $1 milhão, ele vai me dar $10 milhões. Você imagina chegar na USP, falaram, vou contratar um professor que vai ganhar 5% a mais. Não, o que faz? Não, o cara está descobrindo a cura do câncer, não vai conseguir contratar. Porque o Brasil tem uma praga da isonomia, né? Todo mundo é tratado igualzinho. E o que eles estão percebendo? Que o conhecimento vai andando tão rápido, é uma coisa tão violenta, que você não consegue acompanhar o passo dele. E o que é importante aqui? Eles estão percebendo que se o ensino superior não tiver um choque rapidamente, você não consegue mais estar na ponta da inovação. Então, o que significa esse choque? Um deles é o conhecimento, ele tem que destruir os departamentos das universidades.
Se eu falar que na USP eu sou, sabe aquela coisa lá do relógio? Eu sou que nem Cristo, eu já sou judeu, então já vai até combinar. Não pode ter mais química, física e biologia, você tem que juntar as várias carreiras. E mais, você tem que fazer com que os alunos, eles, experimentem coisas cada vez mais intensas, num prazo cada vez mais curto. No próximo mês, está sendo criado lá em Harvard uma incubadora de projetos, que é o seguinte: eles pegaram uma estação de televisão inteira que estava desocupada, vão colocar alunos pesquisadores e vão pedir pessoas que são grandes executivos que passem lá um ano com os meninos. E vai ter alunos de todo tipo, de todas as faculdades, porque eles querem que ali você invente coisas o tempo todo, que você esteja conectado aos conhecimentos. Por que eles estão pressionados? E eles estão vendo também que tem muitos alunos geniais que acham que esse ambiente universitário, apesar de ser sofisticado, ele não atende o que eles precisam. Se vocês forem pegar o dia de vocês hoje, no dia, vocês são escravos de péssimos alunos. Quer ver? Steve Jobs. Alguém aqui, se eu tirasse Steve Jobs hoje aqui, já imaginou o que ia acontecer? O iPhone, iPad, o Mac. Esse daí foi um vagal, mas foi um vagal de... Esse daqui, se você entrasse agora, ele não entrava na porta aqui. Nem banho o sujeito tomava. Porque ele achava que tomar banho tirava a proteção natural do corpo. Steve Jobs. Bill Gates, nem falar. Quantos de vocês aqui não usa Explorer, não usa... O pessoal que inventou o Twitter, o pessoal que inventou o Facebook, eu podia dar uma lista aqui de vagais importantes, enormes. O que eles estavam falando? Olha, pessoal, eu não consigo esperar, porque aqui eu tenho que ir correndo. E aí o que a universidade fala assim? Não, mas então eu não posso perder esse pessoal. Eu preciso que esse pessoal fique aqui dentro. E aí você vai ter que ir mudando uma série de visões. E quando eu falo experimentação, é você amar o erro. Você amar o erro. Um dos problemas sérios da educação é que você é ensinado, treinado a dar respostas corretas. E a pessoa que é um inovador, um empreendedor, ele tem que saber que o erro é o caminho do acerto. Sabe, eu tenho horror a livro de autoajuda. Tudo que para mim é autoajuda é picaretagem. Porque não existe nada fácil. O sujeito já está desgraçado. Como que ele vai se autoajudar lendo um livro? O cara não consegue se autoajudar. Não? Quem lê livro de autoajuda já está precisando da ajuda externa. O cara está deprimido, autoajuda. Como que eu vou me ajudar? Preciso da ajuda externa. Então, geralmente, autoajuda você vai quando você está numa desgraceira. Você precisa de ajuda profissional. Tal. E todos os caminhos eles são difíceis. Não tem nada fácil na vida. Né? Mas aí eu casei com minha mulher, comecei a namorar com minha mulher quando eu morava em Nova York, e todo ano a gente vai lá nesse pacto romântico e tal. E tem uma coisa que eu não sei se é genético, eu tenho horror a fazer compras. Eu tenho horror porque eu me sinto com vergonha de falar não para a vendedora. Eu não testo. Porque a mulher vai, é engraçado, ela experimenta 10 coisas e não compra. Já viu isso? Não compra. Ela experimentou 10 e tal. Se eu colocar um anel assim, eu vou querer comprar, porque eu acho que me sinto culpado da pessoa tal. Então, e aí, tem uma coisa, quando vai ser as compras? Tem um pacto que é no último dia, comprar para empregada, perfume e tal. E se a gente vai naquelas drogarias mais sofisticadas, e fica lá 3 horas, mas na última vez, eu peguei um livro de frases de autoajuda. Vocês vejam o meu desespero que eu estava... Mas tinha uma frase que essa eu agradeço, porque realmente foi interessante. Perguntaram para o Thomas Edison, o maior inventor da história da humanidade, assim, doutor Thomas Edison, quantas vezes o senhor errou para inventar a lâmpada? Eu disse, nenhuma. Mas como nenhuma? O senhor já pegou? Não. Eu inventei 920 jeitos de não fazer uma lâmpada, entendeu? Quer dizer, a ideia de que o fracasso aponta para
processo. Aliás, ele tinha uma outra frase ali que é interessante, ele fala assim, nessa parte, você é feliz? Eu não, tenho horror a gente feliz. Eu detesto gente feliz. Deus me livre de ser uma pessoa feliz, porque a pessoa feliz não inventa nada. Ele fica na sua pasmaceira da felicidade, porque o infeliz ele está ali o tempo todo buscando um jeito de lidar com a sua infelicidade. Diz um amigo meu, psicanalista, Rubem Alves, que só as ostras incomodadas geram pérolas. De qualquer forma, o que essa visão da experiência traz e o que tem a ver com o conhecimento do futuro? Que você tem que fazer com que as pessoas consigam lidar com vários espaços em que o conhecimento, a informação vire conhecimento, porque não adianta nada. Se eu falar para você, como é seu nome ali? Você, Vicente, suponha que você esteja com dor de canal dente. Eu falei, olha, tem um site bom para você investigar a sua dor de canal. Você com dor de um canal. Você vai falar assim, porra, o que eu faço com essa desgraça? Você quer ir no dentista. Você quer ir no dentista, exatamente. Você quer ir no dentista. Então, o drama não é você ter informação, é como você transforma a informação no conhecimento. Tem um exemplo maravilhoso, não sei se vocês se lembram do Michael Jordan, daquele jogador de basquete. Ele resolveu jogar beisebol. É a mesma coisa que eu começar a dançar balé grego aqui na frente. Entendeu? Foi um fracasso. O drama é como que você transforma a informação que você tem numa coisa que você pode usar. E nesse ambiente de inovação, o que você vê? Por isso que eu chamei essa palestra "O Mundo é uma Sala de Aula". Que eles estão começando a quebrar coisas que é de uma violência, que as coisas vão ficando obsoletas, que é essa repartição de conhecimento em matérias, por exemplo. Tudo tem que ser dado mais ou menos integrado. Então, uma coisa que me impressionou muito, quando eu estava lá, eles inauguraram um centro de pesquisa no MIT para investigar o câncer. Que até aí nada de novo. Mas só que eles colocaram numa mesma sala, no mesmo ambiente, o engenheiro junto com o médico. Você consegue imaginar isso? Então, engenheiros, médicos, vocês descobriram a cura do câncer aqui. Então, tem lá o cara que é o psiquiatra, o oncologista, a pessoa que faz tecnologia de informação, a pessoa que faz nanotecnologia, estão todos no mesmo espaço. Porque eles acham que a cura do câncer vai vir dessa combinação. Porque o que acontece? Você vai ter que ter biotecnologia, você vai ter que usar a tecnologia da informação. Lá em Harvard, eles criaram, um tempo atrás, um laboratório de biologia restaurativa. E eu também não sabia o que era. Não se incomodem, que ninguém aqui... Que eles descobrem como que você consegue restaurar o corpo humano. Tá aí? Não é Botox. Não é Botox. Você pega um corpo que tem 40 anos de idade, como é que você deixa ele com 30? Vocês vão achar que isso daí é... Eu já vi que as mulheres se interessaram quando eu falei isso aqui. Causou até um silêncio... Então, eles acharam o seguinte, não, que você consegue renovar as células. Aí, por exemplo, isso aí pode até parecer estranho. Só que eu vi o ratinho que ficou mais jovem. O rato saiu mais jovem, porque o rato começou a ficar mais jovem. E aí, na semana passada, em conexão com esse laboratório, saiu um estudo mostrando que se você tirar algum tipo de células do rato, ele faz ginástica por muito tempo, com muito mais anos, e não perde músculos. Olha, até aí já é estranho, né? Olha o que esse laboratório lançou como hipótese. Que, teoricamente, a imortalidade não é impossível. Teoricamente, você poderia ser imortal. Aí, acharam que era uma maluquice, não sei o quê. Aí fizeram um concurso envolvendo universidades americanas. Quem provasse que, teoricamente, era uma bobagem a ideia da imortalidade ia ganhar $100 mil. Ninguém ganhou. Então, você imagina eu comendo pizza ao lado do cara que está inventando imortalidade. Do lado, comendo aquela pizza, ao lado do
Então, vocês vão vendo o que está acontecendo aí. Você vai ter que trazer as pessoas o tempo todo compartilhando seu conhecimento. E aqui tem umas coisas muito profundas. Você sabe que eles pegaram lá em Harvard e pesquisaram o seguinte: quais eram as pesquisas, as descobertas mais inovadoras dos últimos anos da universidade? E olha que lá, para você falar em coisa inovadora, olha, porque é muito pesado. Aí eles, olha que maravilha esse resultado. Eles perceberam o seguinte, que quanto mais as pessoas estavam fisicamente juntas em determinada pesquisa, mais inovadora era a pesquisa. Vocês entenderam isso? Porque vocês vão nesses cursos, tal, curso à distância, as coisas. Para você estar na ponta da coisa, você precisa da inovação. Então, quanto mais você tinha pessoas juntas, e outra coisa, quanto mais você tinha pessoas juntas, diferentes fazendo uma pesquisa, mais inovador você era. Então, quanto mais você tinha diversidade, e quanto mais você tinha pessoas juntas fisicamente, porque por mais que a máquina seja importante, a interatividade da máquina ela não consegue vencer a interatividade humana. Você não tem, você tem muito mais. Aliás, esse final de semana, eu tive uma experiência, foi semana passada, eu tive uma experiência maravilhosa, que eu fui convidado para assistir uma disputa entre estudantes do MIT e do Media Lab, brilhantes estudantes, contra um computador que fala. Eu fui convidado para assistir. O computador fala. Não só fala, que é normal, mas ele fala e entende a pergunta dos humanos. Então eles gastaram bilhões, a IBM gastou bilhões, chama Watson, computador, bilhões e bilhões e bilhões, para entender um computador, para fazer um computador que entende a sutileza da fala humana. Tentando colocar a coisa de forma simples. Se eu falar, onde nasceu a história do Chapeuzinho Vermelho? Você sabe, não sabe? Não sabe, não, mas você sabe que é Chapeuzinho Vermelho, não sabe? Para o computador, ele vai pegar vermelho, vai pegar chapéu, vai pegar chapeuzinho, e aí ele é capaz de dizer, sei lá o quê. Agora, para o computador entender a fala humana, você imagina quantas algoritmos ele teve que desenvolver. Aí eles colocaram, fui lá ver a coisa, colocaram alunos que são realmente brilhantes entre os brilhantes. E é imbatível. Não dava nem para competir. E aí, para piorar a minha depressão humana, porque no começo o pessoal lá entrou, no começo, a sala lotada, o pessoal entrou, o MIT e Harvard brigando, que é tipo Palmeiras e Corinthians, se matando. Aí, quando eles viram a tragédia, os humanos se juntaram. Os humanos se juntaram contra a máquina. E aí, antes de ter essa disputa, teve um seminário sobre o futuro do trabalho, que um dos assuntos era o Watson. E estava lá um pessoal que lançou um livro recentemente chamado A Corrida contra a Máquina. E lá todo mundo adora inovação. Não tinha nada dessa coisa de não gostar de inovação, porque nada disso. Só que eles me deram uma informação que eu achei aterrorizante. Aterrorizante. Eles falaram assim, olha, a gente acha que a máquina ela produz novos empregos, que ela produz prosperidade. Só que está acontecendo um processo que a gente não está ainda vendo direito. As máquinas estão assumindo habilidades que eram exclusivamente humanas. Como essa de você pegar um celular e falar com o celular que ele seria e tal. Você falar com uma... Ele está pegando uma capacidade da máquina refletir um pouquinho. Refletir entre aspas, né? E aí, os humanos não estão sendo preparados para saber lidar com isso, porque não tem tempo de você adaptar as pessoas. Você não tem tempo de preparar as pessoas. Vocês que trabalham em faculdade, universidade, muitos aqui, sabem a dificuldade que é você mudar um currículo, né? É uma dificuldade enorme mudar um currículo. Você imagina ter que mudar um currículo em tempo real. Olha, acabou de ser inventada uma máquina assim, o que a gente faz para isso? Como que a gente lida com isso? Aí a gente estava falando com esses pesquisadores, só falou assim, olha, quem estiver lá em cima vai sofrer menos, um pouco menos. Quem estiver no meio vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Quem está um pouco salvo é o desgraçado que está embaixo.
a empregada doméstica, o passeador de cachorro, o gari. Esse daí está mais ou menos... Quem tiver em posições repetitivas tende a mudar. Eles lançaram um programa parecido para advogados. O programa lê milhões de documentos, curto, e já te dá a resposta. Com isso, está desempregando uma série de advogados e escritórios de advocacia. E no caso do Watson, desse computador, o que eles vão lançar daqui a um tempo? Que o computador seja médico. Então, você vai lá, diz o teu peso, o que você sente. O computador vai ter no banco dele todos os casos parecidos com os seus e vai te dar o diagnóstico. E aí vai ser uma espécie de GPS dos médicos. Se vier aqui para o Brasil, vai ser no lugar do médico. Eu vou nesse, entendeu? Ó, você vai para a fila do INAMPS, não sou Lula nem nada, né? Vai para a fila do INAMPS, ou vou para o robô. Eu vou no robô. Eu vou no robô. Não, mas não tem, o cara vai me atender lá 3 minutos. Eu vou no robô, mas já estou no robô, entendeu? O cara vai ter todo o conhecimento. Aí é o seguinte, o que você faz para adaptar o sujeito? E aí, até na palestra, o cara falou assim, não, também, no meio da palestra, o cara falou, não, também os motoristas vão ser salvos. Acontece que estava lá na palestra o cara que ajudou, está inventando o carro, que anda sem motorista. E que o carro só bateu porque algum motorista humano bateu no carro atrás. O carro tem todos os sensores, porque ele criou esse carro para o carro nunca bater. E aí o que você vai percebendo é o seguinte, o que vai nos sobrar, de fato? Vai nos sobrar 3 coisas. Vai nos sobrar a intuição, vai nos sobrar a emoção e vai sobrar a criatividade. Então, a gente tem que ser treinado para essas 3 coisas. Para a intuição, para a criatividade e para a emoção. Que não é o que acontece. Não é o que acontece. A gente é treinado para responder testes, em geral. Né? Se eu pedir a alguém aqui e falar assim, nós vamos te dar aqui $1 milhão, você vai me mostrar essa tabela periódica. Não vai ter a tabela periódica. Não, ou então me localizem uma oração coordenada subjuntiva reduzida em infinitivo. Sabe, pô. Vocês conhecem a coisa de biologia, de química, sabe fazer uma derivativa? Não sabe mais esse tipo de coisa. E a verdade é que a gente não sabe o quanto a gente vai precisar dessa informação. Aí, se você vai no teste vestibular, melhorou até, mas é muito essa informação. E aí você vai competir com o Watson, é isso? Você é treinado para competir com o Watson. Então, você treina por mais que você treine anão para fazer um time de basquete, você pode treinar à vontade. Ele não vai disputar com as pessoas mais altas, entendeu? E a sensação que eu tenho é que nós estamos treinando nas escolas anões para disputar o campeonato normal de basquete. E aí, o que a gente vai vendo? Qual que é o perfil que vai pegando? Quais são as pessoas que estão hoje sendo bem-sucedidas? O que a gente vai acompanhando? Que são pessoas que conseguem transformar o seu viver num aprender naturalmente. Ou seja, são pessoas treinadas a trabalhar a curiosidade o tempo todo. São pessoas que têm a habilidade de associar ideias, de fazer pesquisa de forma autônoma. São pessoas capazes de ler emoções dos outros. São pessoas capazes de liderar grupos. São pessoas que não param de querer aprender o tempo todo. E que aí a máquina não consegue disputar. Porque as pessoas se emocionam com a ideia do aprender. Engraçado que a palavra emoção no latim significa também mover as coisas. E esta emoção está muito ligada à emoção da curiosidade. Como é que você transforma a curiosidade numa atitude permanente? Não é o que as escolas fazem em geral. Eu tive uma sorte, que por muito tempo foi azar, que eu já até escrevi um livro, que, apesar de eu ter Harvard, Columbia, sejam premiados como escritor, eu era o pior aluno da minha escola. Não é que era um dos piores, eu era o pior aluno da minha escola, porque eu tinha distúrbio de atenção combinado com ansiedade e com hiperatividade.
Então eu não conseguia ficar... E naquela época você era só um vagabundo. Só para resumir, que é a história símbolo de como eu era mau aluno, eu já era um jornalista famoso, fui lançar um livro, Folha de São Paulo, e minha mãe, coitada, ela sempre sofreu comigo, era uma coisa de... chorava. Porque o meu nome em hebraico, que eu sou judeu, é Salomão. Então vocês imaginam o que eles estavam esperando, né? O rei sábio dos judeus. Aí fui lançar o livro, minha mãe sentia como se tivesse... Ela não para de repetir, repete que quando eu fui me formar no ginásio, eu falava ginásio, né? Eu peguei o canudo vazio. Aquilo para mim, porque eu não tinha, fiquei de segunda época, né? Né? Aquilo virou para mim, foi o símbolo repetido, que eu peguei o canudo vazio, Coitado. E aí eu fui lançar o livro, a minha mãe lá me sentindo o máximo, imagina, um analfabeto lançando o livro. Você vê como é bom ser jornalista, né? Que a gente é capaz de se transformar. Aí minha mãe viu duas senhoras ali na fila ali, mas pareciam distantes daquela coisa da coisa VIP, tinha governadores, tinha, sei lá, políticos, empresários. Minha mãe ficou olhando, falou assim, o olho se aproximou. Engraçado, quem são vocês? A senhora não está nos reconhecendo? Não. Tem certeza? Aí minha mãe logo, nossa, eu não acredito, vocês foram professoras do Gilberto quando eu era pequeno, é verdade, tal, isso aqui. Minha mãe, tanto tempo, vocês vieram prestigiar aqui? Mas como foi? Não, veio prestigiar. Minha mãe falou, te veio ver se era verdade, se era o mesmo. se era o mesmo, porque eu achava que não tinha... E naquela época você não tinha psicólogo, né? Você ou era vagabundo ou não era vagabundo. Você não tinha... Isso me deu uma visão, porque eu sempre amei o conhecimento, né? Eu podia não gostar da escola, mas eu gostava da... Não, eu podia não gostar da sala de aula, mas da escola eu gostava. Gostava daquele ambiente. Mas me deu uma visão do conhecimento extra sala de aula, porque eu fui educado muito com jornal, lendo jornal. A partir daí eu ia tirando. Aí passou o tempo, comecei a escrever livros educacionais para a escola, para ver se conseguia fazer um currículo mais interessante. Isso me fez sensível por coisas que foram alheias à minha vontade. Me fez sensível ao olhar do conhecimento contemporâneo, de como você produz conhecimento de forma, nos dias atuais, em que você tem que estar na rua, em que você tem que estar conectado com as pessoas, em que você tem que estar ligado à diversidade, em que você tem que estar atento. E sempre a questão da diversidade me tocou muito. Saiu um livro no ano passado sobre as grandes invenções da história da humanidade. E o cara queria saber como que elas foram feitas. O cara pegou 2.000 invenções. Ele descobriu a primeira coisa que ele descobriu é o seguinte, que não tinha o eureka. Isso não existia. Toda invenção era um processo coletivo. E que as invenções nasciam das pessoas estarem em alguns ambientes comuns. Então, ele dizia como que eram importantes os cafés na Europa. Que você juntava várias pessoas diferentes nos cafés, elas trocavam informação. É por isso que as pessoas não deixam de ir nos grandes centros. Está todo mundo falando das máquinas, mas as pessoas precisam estar próximas. Aliás, ele falou que a única invenção que ele viu que não tinha colaboração foi a invenção do ar-condicionado. Que você estava voltando meio bêbado para casa, esse dinheiro, aí estava voltando em Londres, aí ele viu a cabine coberta com aquele fog inglês, falou assim, puxa vida, se eu conseguisse reproduzir isto, esse mesmo princípio, numa casa, eu inventava alguma coisa que mantinha as casas aquecidas, ou então as casas frias. É assim que nasceu o ar-condicionado. Então ele tinha essa noção da diversidade, do encontro das pessoas, nos grandes espaços, nas grandes cidades, nas grandes universidades. E, voltando, é por isso que as cidades são tão fortes. Então, se a gente fizesse uma votação mesmo, a gente morava em São Paulo, eu aqui amo minha cidade. Tira aqui o teatro, tira o cinema, tira o emprego, você não morava aqui. Mas é só você chegar aqui, você já vai tendo um desencanto, né, com o trânsito, com a poluição. Por que a gente está em São Paulo? Porque é o lugar dos talentos, é o lugar em que as pessoas inventam,
é o lugar em que tem esses congressos, em que tem as pessoas inovadoras, as pessoas inventivas, as pessoas que estão mudando as coisas. Sabe que o MIT fez uma coisa que foi super ousada, mas de uma ousadia, eles pegaram as aulas e colocaram online. Tudo está online. Se você chegar lá e digitar MIT, você vai ter todas as aulas e palestras online. E falaram assim, então, mas ninguém mais vai fazer o MIT. Está tudo online. Por que a pessoa vai fazer se está tudo online? Nada disso. Sabe o que aconteceu? Só melhorou as aulas. Porque uma coisa é você fazer online. Outra coisa é você viver aquela experiência. Estou falando o que eu estou colocar? Quando você pensa um mundo numa sala de aula, é quando você submete a experiência da aprendizagem. Quando você submete ao erro, quando você submete à hipótese, e aí você vai respirando com aquelas pessoas, você vai suando com aquelas pessoas. Eu tive a chance de entrevistar a reitora de Harvard, e ela me colocou uma coisa tão óbvia para isso. Ela falou assim, para nós é importante ter aqui os melhores alunos do mundo. Por que não? Para mim é importante ter o melhor brasileiro, o melhor indiano, o melhor chinês. Por quê? Porque você coloca essas pessoas no dormitório, mesmo que eles não tivessem nenhuma aula, nada. Pessoal, a partir de agora, ninguém tem aula. Vocês só vão ter que morar aqui, sem fazer nada. Você ia ter dúvida que iam criar 1000 coisas. Agora, você imagina que você joga esse pessoal junto com professores que são brilhantes. Mas o que tem a ideia? A ideia da convivência, a ideia do compartilhar. E quanto mais você está dentro desse compartilhar, mais forte você fica. Por que as grandes empresas são importantes para nós? O que é uma grande empresa hoje? Qual que é a definição de uma grande empresa? É aquela que te paga melhor? Não, é aquela que te joga no maior número de experiências. É quase um hub. E quanto melhor a empresa tem pessoas que compartilham a informação, mais a empresa tende a prosperar. Se você for pegar as grandes empresas hoje, elas estão fazendo, inclusive, salas de aula, com cursos os mais diferentes e com os gerentes sendo grandes hubs para compartilhar o conhecimento. E aí, as pessoas... Talento atrai talento. Talento atrai talento. Não me pergunte por que exatamente, mas talento atrai talento. E tem uma norma que é o seguinte, problemas complexos só conseguem ser resolvidos de forma presencial. Tentem fazer uma reunião fora e tentem colocar junto esse tipo de coisa. A primeira consequência disso tudo que eu estou falando é o seguinte, não existe mais primeiro, segundo, terceiro grau, nem se fala mais isso, né? A gente vive num mundo que eu chamo de mundo do 4º grau, que é o mundo da aprendizagem permanente. O teu dia de trabalho, o teu tempo de vida é igual ao teu tempo de estudo. Se eu trancar vocês aqui um mês aqui, sem sair desse prédio daqui, vocês já vão voltar, já vão ficar defasados. Um mês. Estou falando, isso, para quem trabalha em tecnologia, já vai ser uma imensidão. Para isso acontecer, para você fazer o teu tempo de vida, o teu trabalho, a sua vida tem que ser coordenada com comunidades de aprendizagem. Ou seja, você vai ter que usar vários lugares em que você aprende. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua... Não importa. Você vai estar o tempo todo conectado. E você vai ter que ter o tempo todo estar ligado ao que acontece na internet para saber o que ali é essencial. E aí você tem uma chance de enfrentar as demandas do conhecimento. Agora, isso é tão diferente do que a gente é treinado. É uma coisa tão mais inovadora, é uma coisa tão mais provocativa. E exige muito de você ter um olhar um pouco, entre aspas, um olhar um pouco vagabundo. No sentido de que você não está acomodado com aquela repetição. Sabe um dos maiores laboratórios do mundo de tecnologia da informação? Eu até faço parte. É um lugar chamado Media Lab, do MIT. Vocês imaginam que eles chamaram para diretor desse Media Lab alguém que não tem diploma de ensino superior? Diploma de ensino superior. O cara é um gênio, evidentemente, né? Inventou toneladas de empresas, ajudou a inventar o Twitter. O que eles queriam? Não, a gente quer que esse cara daqui ele faça a ponte entre a universidade e o mundo que está acontecendo lá fora.
ele seja alguém que traga os talentos para dentro, para dentro, para dentro. Então, essa é a mesma lógica das empresas. Você não consegue mais deixar uma empresa fechada, trancada. A empresa ela tem que estar o tempo todo se reciclando, as pessoas têm que estar o tempo todo... Isso se não quiser ser uma empresa que vai quebrar no próximo momento. Então, a ideia da aprendizagem permanente é a ideia de você transformar o mundo num lugar em que você se encanta permanentemente. Olha, engraçado que isso daí pode parecer coisa de poeta, né? Mas não é coisa de poeta, é uma coisa de pragmático. O contrário disso é você ficar obsoleto, é você não ter como ficar adaptado. Você vai pegar o primeiro computador na sua frente, que vai pegar a sua função porque ela é repetitiva. Como meu tempo aqui já está acabando, mas deixa eu falar uma coisa do que eu levei para lá. Quando voltei dos Estados Unidos, 95, 98, estava em Nova York, em Colômbia, e aí eu vim morar em São Paulo, que é a minha cidade, né? E São Paulo estava no seu pior momento, eu acho, né? A gente já tinha passado pela dupla Pita-Maluf, né? Que é como se tivesse um exército de Al-Qaedas atacando São Paulo, entendeu? Era o pico dos sequestros, dos assaltos, era a Cracolândia. Foi aquele período de... E eu tinha, em Nova York, ficado muito impressionado com a queda da violência. Eu não imaginava que violência caísse. Não fazia parte do meu imaginário que violência cai. Violência só sobe, né? E quando eu estava lá, eu acompanhei toda a engenharia do combate à violência em Nova York, e tinha visto como que as comunidades se organizavam. E eu fiquei muito impressionado. Como eu estava morando perto do Harlem, e eu tinha muitos contatos, eu via como que eles montavam. Eu vi toda a montagem do sistema de informação da polícia de Nova York. Depois eu até tive a sorte de escrever muito e saber que o Mário Covas resolveu fazer aqui em São Paulo também, com o nome de Infocrim, que eles sabiam bairro por bairro como que funcionava. Então, me interessava muito essa coisa que os americanos chamam de community building, como que você usa o capital social para ter melhores comunidades. E eu voltei para cá e fui morar na Vila Madalena, que é meu bairro. Que é um bairro maravilhoso, que é um bairro 24 horas. Né? Eu digo, 12 horas ocupada por Deus, as outras 12 pelo diabo. Eles têm uma separação, né? Passou da meia-noite e o diabo impera. Até lá, vai... E eu, muito sensibilizado com a coisa da criação comunitária, o impacto da internet na sociedade, a ideia de comunidades de aprendizagem, e a cidade tem que ser um campo, de interação. Quanto mais a cidade promove interação, mais interessante ela é. Assim, a grande cidade é aquela que é uma incubadora de talentos, né? Então, Londres, Nova York, e São Paulo em vários níveis também, né? Porque qualidade de vida eu troco, sinceramente. Se é a qualidade de vida com pasmaceira, eu dou 5 anos de vida. Dou 5 anos de vida. Você vai morar aqui no interior de não sei o quê, 5 horas não tem ninguém na rua, você me dá 5 anos de vida, porque eu não quero esses 5 anos de vida, porque eu vou morrer de tédio. Eu gosto daquela coisa que é porque eu acho que a inteligência é elástica. Se não tem ninguém te demandando para ser inteligente, você fica burro. Você não tem que... Quando você está num lugar... São Paulo é um lugar que te provoca o tempo todo a dar soluções, a dar... E se você olhar o jeito do paulistano é um pouco louco para os outros, né? É porque aqui a gente é obrigado a... Aqui a gente não fala nem como você vai. Já viu? Nós. A gente fala o que você está fazendo. Você já viu? Não, o que você está fazendo? Cara, se o paulistano não fizer nada, o cara não se joga aqui no Rio Pinheiros, aqui, entendeu? Você notou isso? Não, o que você está fazendo? Chama assim, não estou fazendo nada. Mas não. E o paulistano ele tem uma mentira, que é o seguinte, quem não conhece, que te compre, né? Sempre tem um projeto. Sempre tem um projeto na gaveta, que alguém não reconheceu, que ele está prestes a... Mas tem que ter um projeto. O paulistano é um projeto. Ou então está pensando em mudar de emprego. Pensa. Não, me conta o que você está de fato pensando. Eu quero mudar de emprego, porque eu tenho um projeto num outro local. É assim. Isso, o paulistano é assim. Quando você tortura, ele tem um projeto. Que é um jeito que a gente tem de valorizar a criatividade humana.
Por isso que São Paulo é um lugar interessante, que a gente acaba amando. E aí eu tinha, com essa visão de cidade, lá na Vila Madalena a gente criou um projeto chamado Bairro Escola, que era transformar todo o bairro numa sala de aula. A gente pega tudo que o bairro tem, cria uma plataforma, saúde, educação, geração de renda, você cria um bairro todo. Então todo mundo sabe onde você pode aprender. Você sabe onde você tem um SESC, sabe onde você tem um SESI, sabe onde você tem os cinemas, os teatros, você vai juntando tudo e você cria. E esse projeto a gente modelou com o nome de Bairro Escola e hoje ele está no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Quer dizer, vocês veem a coisa do vagabundo, do mau aluno, né? Porque para mim eu amava a rua, né? Então a rua virou um processo pedagógico, né? E aí a gente montou isso. Você tinha um efeito enorme nas escolas também, na sociedade. Então você ia criando esquemas de relação entre os patrimônios de uma comunidade. Quantas pessoas eram médicos, advogados, engenheiros que você podia compartilhar, como que você podia usar os espaços abertos, os parques, assim por diante. A ideia cresceu, a gente conseguiu fazer lá um eixo multidisciplinar, interdisciplinar. Porque depois eu já fui, quando eu fiquei em Nova York, eu comecei a trabalhar em escolas. Trabalhei numa escola aqui em São Paulo, em projetos de internet, chamado Colégio Bandeirantes. E é engraçado, porque era um colégio que eu jamais pensei em pisar o pé dentro. Eu já comecei dando aula para o professor. Uma coisa absolutamente... Eles me olhavam assim, porque era justamente essa ideia de criar esses eixos. E era uma coisa encantadora, né? Como você vê, essa coisa de trabalhar a rua, né? Trabalhar o encantamento pela aprendizagem. E foi considerado um dos mais inovadores projetos do mundo em comunidade de aprendizagem, documentado em Harvard. Acabou de sair um documento, um encontro mundial, que a Inglaterra também voltou a dizer que é um projeto inovador. Mas aí eu fui percebendo algumas coisas muito interessantes do grau de desperdício que a gente tem na sociedade. Como as pessoas não utilizam as coisas que estão aí. E aí aconteceu um evento. Engraçado, eu sempre fico pensando como que a criação acontece, né? Porque ninguém sabe como as pessoas criam as coisas, como que elas saem na frente, né? Por mais que você tire as coisas, você vai ver que não, mas todo mundo tinha aquela situação. Por que aquele cara sempre tem um estalo que você está na hora certa? Porque toda vez que você tem uma invenção, você vai ver que todo mundo já tinha inventado um pedaço, não é isso? Todo mundo, porque as pessoas vão lá e eu estava com essa história da comunidade de aprendizagem, do desperdício que as pessoas não usam os espaços. Aí eu ajudei a recuperar uma escola. Vocês são de São Paulo? Todo mundo é de São Paulo aqui? Aí eu ajudei a recuperar uma escola na Paulista, aquela Rodrigues Alves, que é uma maravilha, né? Fiz uma campanha na CBN, falava na TV, mas como que a gente vai deixar uma escola bonita como essa tombada, caída assim? E aí um banco lá, o Banco Real, resolveu recuperar a escola. Eu me interessei muito por essa escola, que eu participei desse movimento. E do lado da escola, para dizer que é do lado e do lado, tinha aquele Centro Cultural Itaú, com as máquinas mais interessantes, a interatividade. Aí eu perguntei para a diretora do centro, quantos alunos da escola iam no centro? E nenhuma ia. E aí eu perguntei quantos iam no MASP, do lado? Nenhuma ia no MASP. Ou no SESC, ou no SESI, nenhuma ia. Eu descobri que elas não iam porque não sabiam que podiam ir. Não sabiam, não tinha informação. Então você tinha um gap de informação. E algumas achavam que tinham que pagar. Achavam que tinha que pagar para você entrar, porque tudo que é bonito, você tem que pagar. Entendeu? Você pega um SESC, não, mas aqui não, porque o normal é a fila do SUS, né? Ou a escola pública. É bonito, certamente tem alguém que vai cobrar o ingresso. Então. E aí eu fiquei com aquele encasquetado, com a Paulista, com tantas possibilidades, uma única escola pública. Aí nós decidimos criar um projeto em função disso, que foi criado dentro da CBN, que foi o projeto que eu levei para Harvard, né? Que foi isso daqui. Não dá para diminuir a luz, não? A luz é só. Olha, aqui a gente criou um banco de dados na internet. Aí, só para mostrar como que às vezes as coisas vão acontecendo, né? A gente criou um banco de dados na internet com tudo que tem de graça na cidade de São Paulo. Catraca livre. Foi assim, num galpãozinho. Tudo que tem de graça, em todas as áreas, cinema, teatro, educação, saúde, universidade, tudo que tem de graça. Foi assim que a gente foi montando a ideia, foi uma brincadeira quase familiar.
E a gente também começou a se preocupar em desenvolver ideias semelhantes de outras partes. Isso aqui. Por exemplo, a gente criou uma coisa chamada bibliotáxi, que as pessoas deixam livros dentro do táxi em São Paulo. Começamos a treinar moradores de rua a serem entregadores de livros. Ajudamos a montar um site de caronas universitárias. Esses alunos aqui estão fazendo um projeto que eles vão pegar todos os resumos escolares do Colégio Bandeirantes e compartilhar com alunos da cidade de São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu fui descobrir, porque a vantagem da ignorância é que você não tem limite, né? Porque se você é um pouco mais, se você sabe as coisas, você não faz. A ignorância tem um propulsor do progresso, porque fui descobrir que ninguém estava fazendo isso. Mas também não sabia a dificuldade que era fazer uma coisa como essa. Imagina, eu, o museu ambulante, ter que lidar com meninos que falavam em coisas que eu não entendia uma única palavra, né? E aí fui descobrir que era uma coisa totalmente inovadora mundialmente. Aí levei para Harvard esse projeto de você criar, organizar o que é como se fosse um GPS da cidadania. Tudo que você tem de graça numa cidade. E aí me ajudaram a modelar do ponto de vista institucional. E eu tive a sorte de ter logo um contato com o Media Lab, através do Nicolas Negroponte, que é aquele que inventou um computador por pessoa. E aí o pessoal do Media Lab, tem coisas, vocês são coincidências, né? Porque ele falou assim, isso daqui talvez seja uma plataforma mundial. De que toda cidade a gente organize os dados. Quem sabe aqui a gente pode criar um jeito de um robozinho buscar os eventos gratuitos e cada um ter o seu evento. E exatamente hoje eles lançaram o projeto lá no Media Lab. Colocaram no site deles que isso daqui no mundo vai chamar Free City, cidade livre, ou cidade gratuita, mas tem sentido de uma cidade livre. E isso daqui só pôde acontecer porque eu fiz do mundo uma sala de aula, porque eu me joguei na coisa das aprendizagens, porque eu ia pegando das mais variadas formas e depois ajudava a sistematizar. Eu não estou querendo negar a importância da pessoa que é concentrada, não é isso, pelo amor de Deus. Se não for isso, não tem engenheiro hidráulico, entendeu? A gente não vai... Você vai no banheiro, a água não vai sair, entendeu? Você precisa de coisas repetitivas, você precisa de pessoas previsíveis, você precisa... Eu não quero que o jeito do canal do meu dente ele fique fazendo experiência na hora que ele está fazendo o canal. Mas você também tem que dar uma abertura para esse conhecimento em tempo integral, o tempo todo. E essa ideia que a gente tinha pensado realmente reflete a ideia do flaner. Tem uma palavra em árabe que ela virou para o inglês e que é uma palavra, sinceramente, eu tenho horror dessa coisa de pessoa que vai dar palestras e falar, tem uma palavra que não dá para traduzir, né? Mas eu vou fazer isso agora, porque realmente, nesse caso, é difícil traduzir. Que é uma palavra do árabe, que é serendipity, que é uma palavra muito... É uma das palavras mais lindas que eu conheço. Assim, Gilberto, você tem um segundo de vida, diga uma palavra. Eu vou falar serendipity. Um segundo. Sabe por quê? Porque serendipity significa você descobrir coisas ao acaso no mundo. É você se encantar com o acaso. É você fazer do acaso um encontro com o prazer. Não é flanar. É mais do que o flanar. É esta coisa de você estar aberto aos acasos. E eu acho que eu fiz um pouco da minha vida essa coisa do serendipity. De estar o tempo todo me encantando com os acasos, que os acasos levam descobertas. E tem um custo alto. Tem um custo alto. Eu acho que tem um custo alto porque você está sempre vivendo um mistério. Mas nada de importante você faz se não tiver um custo alto.
Essa também é verdade, viu? A gente vai aprendendo. A vantagem de envelhecer é a única... Porque todo o resto é uma desgraça do envelhecimento. Essa coisa, envelhecer, a sapiência, todo mundo mais velho adoraria ser aquele idiota de 25 anos, entendeu? Aquele imbecil de 25 anos. Aliás, no nosso projeto lá, e aqui eu vou finalizando, eu sou o mais novo. Todo mundo são pessoas experientes. Aí um dia foi um professor trabalhar a ideia do envelhecimento. E eu já achava que tinha uma coisa de autoajuda ali. Eu fiquei calado o tempo todo. Porque é o seguinte, ninguém quer envelhecer. Aliás, teve o último filme do Woody Allen sobre envelhecimento, uma repórter perguntou, o que você acha do envelhecimento? Eu falei, eu sou contra. Eu sou contra, terminantemente contra. E aí o professor falou assim, não, vendo, eu só sentado ali, né? Assim, acabou a nota. Professor, eu posso dizer o que eu acho mesmo? O que eu sinto? Não o que minha cabeça está dizendo, mas o que eu sinto do envelhecimento. Porque eu tive um problema, que eu era boêmio. Eu era boêmio. Para mim, a madrugada era o único... Para mim, o dia era a espera da madrugada. Entendeu? Eu achava que ninguém podia fazer nada de relevante na sua vida enquanto tivesse a luz do sol. Você nunca ia conseguir falar a poesia certa, você nunca ia conseguir ser o suficientemente romântico, você nunca ia ter ideia mais genial, se fosse de madrugada e sem ter bebido, entendeu? Então tinha essa... E eu acordava no dia seguinte, 8 horas, não, nada, não tinha... Ia trabalhar, entendeu? Tá certo que como jornalista, mas ia trabalhar, entendeu? Aí eu fui num médico, fazer aquela coisa de florir. Como está? Não, eu parei o uísque. Não estou mais tomando café. Estou comendo mais gordura, como mais coisas gordurosas. Cortei o doce, já não fumo há muito tempo. Falei, doutor, a minha vida é um funeral em câmera lenta. Ficou um funeral, nem café eu tomo mais. Aí eu falei, eu vou lhe dizer, fui professor lá em Harvard, tudo pomposo. Sim, professor, eu acho que o envelhecimento, sinceramente, eu acho que é um naufrágio lento, entendeu? Todo dia você vai lá e tem um pouquinho baixando, não é rápido. Você tem até uma ilusão, de repente vem uma onda assim, você sobe um pouco, e no dia seguinte você vai lá, está uma coisinha de baixo. Tal. Eu falei, mas nesse naufrágio, é todo mundo assim branco, quando eu falei a história. Eu usei até um termo mais... Mas nesse naufrágio, tem uma única vantagem. Só tem essa vantagem. É você, depois de tanto tempo, saber quem você é. Não o que você gostaria de ser. Não o que você acha que você ainda pode ser. Porque depois de um certo tempo, a gente não muda. A gente já não muda de qualquer jeito. Mas depois de um certo tempo, a gente tem que se convencer que o que a gente repete é o que a gente é. Que nem nosso nariz, você não vai mudar. Então, você passou repetindo 50 anos, você não vai os outros próximos não repetir de algum jeito, que você pode até melhorar. Quando você descobre o que você é, quando você descobre que tipo de gente que você gostaria de se relacionar, o que você faz bem, o que você faz mal, o que você já abandonou, tipo aquela coisa de tocar piano, de pular de paraquedas, você já abandonou tudo isso. Você transforma o melhor do que você é no melhor do que você pode fazer. Aí você tira a mochila das costas. Você começa a dizer não, com um orgulho para as pessoas. Você já não vai a muitas festas, você já não tolera umas pessoas, que você fala assim, olha, você não fala que não tolera, mas você não aceita algumas coisas. Porque você fez a viagem profunda da tua aprendizagem. E é por isso que a palavra saber vem de sabor, de você saborear a vida. Quando você sabe, você saboreia a vida. E todas as palavras ligadas ao que eu estou falando são todas muito pesadas. A palavra experiência vem da mesma raiz de perigo. Tanto que a palavra experiência e pirata é a mesma raiz, de você submeter a perigo. Mas eu, nessas andanças todas do Serendipity, e tentando fazer do mundo uma sala de aula, e vendo como isso é encantador, teve uma palavra traduzida que eu nunca me esqueci, que é a palavra entusiasmo, que significa ter Deus dentro de si. Que a pessoa entusiasmada, ela nunca para de sentir que ela tem um pouco de Deus dentro de si, que ela pode... Todo mundo já trabalhou com uma pessoa entusiasmada, não é isso?
né? O problema é uma solução, aí o que não dá certo vai dar certo. É isso? E todo mundo já trabalhou com alguém desanimado. Sabe que desanimado significa, do latim, sem alma, e do grego é sem mente. E todo mundo já trabalhou com alguém desanimado. Se não trabalhou, é porque é você. Porque todo mundo... Se não trabalhou, sabe aquele cara que nada dá certo, nada funciona. Você traz uma solução brilhante, e se for desanimado inteligente, aí é uma desgraça. Porque o cara transforma o desânimo dele numa explicação que impacta o chefe. Pega o desanimado inteligente, eles conseguem matar os melhores planos. No governo parece que tem um imã. No governo parece que eles estão olhando... Tanto que o sonho do desanimado inteligente é o quê? Não é empresa privada. Onde que eles vão poder desmontar coisas? Não é bem assim, mas é um pouco assim. Então, o que eu queria passar para vocês é um pouco dessa minha experiência, de que o mundo contemporâneo do conhecimento exige esse entusiasmo com o saber. Exige essa ideia de que a gente perde o tempo todo, e exige a ideia de que a gente é um menino. A última história que eu tenho para contar para vocês tinha um amigo meu que vocês conhecem, que frequentava minha casa em Nova York, que era o Paulo Freire. E aí ele ia na minha casa e bebia também, né? E falava as coisas mais inacreditáveis. Mas teve um dia que estava um frio e uma professora perguntou para ele assim: professor Paulo Freire, que lá era reverenciado, né? Qual que é a mais importante qualidade de um professor, sem a qual ele não é um bom professor? Qual que é a mais importante? Ele falou assim: é gostar de viver. Porque quem não gosta de viver não gosta de aprender. E olha, eles têm uma coisa pragmática que a gente não tem. Eles não têm problema em pegar um professor hindu e colocar ganhando dinheiro lá. Eles não têm problema de chegar no Brasil, na Itália, no Japão, tentar pegar os melhores alunos. Não tem problema. Você sabe que um dos graus hoje de você medir uma boa faculdade, uma universidade, é o número de estudantes estrangeiros que tem lá dentro. Isso é um grau... Você mede se a escola tem futuro ou não, porque você vai estar atraindo essa inteligência. Tem uma coisa meio vampira aí. Tem uma coisa pragmaticamente vampira. Onde está o professor? Onde está o pesquisador? Vamos tentar trazer para cá? Vamos dar para ele um visto? Vamos fazer com que ele seja bem recebido? O resto não. O resto ali é patada, é o mexicano na fronteira, entendeu? Mas para esse tipo de coisa... E na área de medicina, então, que é uma área da biotecnologia, das ciências médicas, é uma área em que tem uma outra coisa no mundo, assim, uma coisa com complexidade, mas o lugar em que eu moro é o Centro Mundial da Pesquisa em Biotecnologia. Então, eu acho que eles estão tirando por aí, porque você não vai fazer mais fábrica, né? Não vai ter isso. Mas você vai produzir modelos que gerem fábricas com o seu produto. De qualquer forma, eu acho que é por aí que eles estão... E uma reforma do ensino, né? Das universidades, a reforma do ensino médio. A questão do ensino médio lá é tão debatida como aqui. Bom, meu nome é Marcelo, trabalho na IBM, e eu queria saber de você, de tudo que você vê dentro de Harvard, do MIT, das empresas que tem naquela região, o que do que você passou até hoje, desse desenvolvimento do capital humano, de como eles tratam os alunos, diferentemente daqui, o que disso conscientemente é factível para a realidade brasileira, que você acha que pode ser implantado e que tem iniciativas que possam dar certo aqui? Eu acho que tem uma questão de escala, né? A economia deles é muito maior. Mas, em essência, tudo que eles fazem ali a gente pode fazer. As universidades podem ser mais abertas à sociedade. As universidades podem ser muito mais ligadas às empresas. Porque hoje, você ser uma empresa, trabalhar com uma universidade, é como se você estivesse cometendo um crime com a autonomia universitária. Tem uma coisa... o estímulo à inovação nas empresas... você baratear a vida de quem produz coisas, de quem investe. Porque a verdade é que todo mundo que produz alguma coisa, ele produz apesar dos estímulos. A gente não tem estímulos para produzir. O que a gente paga de impostos, o que a gente paga de legislação trabalhista,
tudo é muito... O grau de corrupção... A gente... se a gente fosse ler os sinais, a gente não fazia nada. Porque você abrir uma empresa é difícil, você fechar uma empresa é difícil, você pagar imposto é difícil, você precisa ter um departamento só para entender os impostos. Então, eu acho que o Brasil tende a ficar mais assim, porque ele vai ter uma demanda cada vez maior de produção. E tem alguns sinais interessantes. Essa questão do petróleo, no nível que está, talvez leve... Eu tenho horror, a coisa do petróleo eu tenho, como fala em inglês, double feelings. Né? Eu não sei se eu estou gostando. Não sei, porque toda vez que tem petróleo, tem maluco. Onde tem petróleo, tem maluco. Uma exceção ou outra. Mas você tem o Sudão, tem Nigéria, tem o exemplo aqui tem a Venezuela, você tem o Texas, que gerou o Bush, por exemplo. Onde você tem... E as pessoas acabam não investindo na cabeça, né? Porque tem isso natural. Mas sabe o que é interessante nessa questão do petróleo? É que eu estou vendo no Rio de Janeiro que tem uma elite muito sofisticada nessa parte, criando centros tecnológicos, parques tecnológicos voltados à questão do petróleo. Porque nada vai... A gente está preocupado com as questões pequenas do orçamento. Onde vai estar o dinheiro do Brasil é na questão do petróleo, da energia. Então, eu acho que o Brasil tende a ficar assim, porque é muito difícil você atender uma sociedade cada vez mais demandante. E o Lula fez o maior sucesso com a Bolsa Família, e com razão, porque também ajudou muita gente. Mas daqui a pouco, Bolsa Família não vai ser para poucas pessoas. E a pessoa vai querer uma faculdade melhor. Você sabe que nessa discussão, que eu até achei estúpida a discussão, achei uma bobagem, de pedir para o Lula ir para o SUS. Imagina, fico imaginando eu indo lá, Gilberto, você não fala em saúde pública? Vai lá você no SUS. Aquelas situações em que a Luana Piovani vira pensadora, entendeu? Aí quando você tem uma coisa como essa, você imagina o resto, né? Muito bonitinho, vai lá no SUS, porque, por que o cara não vai? É ridículo. Eu até escrevi sobre isso, mas tem uma discussão aí, por trás dessa bobagem, que é as pessoas querem uma saúde cada vez melhor. E uma coisa é você tratar a pereba de menino, só de redação oral. Outra coisa é você tratar coisas mais complexas. Então, essa é uma questão que o Brasil vai ficar mais sofisticado. Uma coisa é você colocar o aluno numa escola pública tipo ProUni. Ele está encantado. Está certo que o emprego dele ele vai conseguir, sabe lá como. Se for para uma faculdade de Direito, a chance que ele tem de passar no teste da OAB é a mesma que eu tenho de sair voando aqui. O filho dele já vai querer uma escola pública de qualidade. Então, o Brasil está num processo de sofisticação da sua agenda. Só para complementar a gente trabalha na Continente também, a gente gerencia por ano 1 milhão de jovens em processo seletivo, que é um número considerável, né? E eu, quando comecei a trabalhar com isso, há 12 anos atrás, o candidato era um coitado. Ele era a mosca durando o cavalo do bandido, né? Ele não tinha nenhum direito a nada. E o que eu venho observando, que eu acho um movimento maravilhoso, é o candidato, e essa geração que está chegando, num processo que eu gosto de chamar de clientização do ser humano, né? Então, o cara começa a se comportar como cliente em todas as esferas de relação que ele tem. Então, ele passa a ser cliente do governo, e aí ele quer uma escola melhor, um sistema de saúde melhor, ele passa a se portar como cliente da empresa que está contratando ele. Enfim, pelo que ele paga e pelo que ele não paga, ele quer um serviço de qualidade. Eu acho que isso vai proporcionar o que a gente está falando aqui, né? Essa exigência de ser tratado como cidadão e com respeito e com dignidade em qualquer papel que ele desempenhe. Eu sou otimista em relação ao Brasil. Eu acho que ele só tende a melhorar. O Brasil não tem... apesar de eu ser jornalista, eu sou otimista. Né? A gente adora, mas o Brasil só tende a melhorar. E é interessante ver o Brasil de fora. As pessoas até... Virou o outro lado. Né? Você é brasileiro? Lá está tendo um boom. Falei, quer trocar? Quer a sua crise com o meu lá? Vai, eu troco. Vai lá morar. Porque uma coisa, claro que é uma questão positiva. E é um momento encantador, né, de ser brasileiro, né, porque o país está crescendo lá fora, é um país democrático. Acho que tem uma presidente que é uma mulher, com normas democráticas, até alguns detalhes. Apareceu aquele filme Rio, você viu lá? O Rio. Você olha o Rio lá, eu morando lá. E até o best-seller americano feminino é aquele livro chamado Rezar, Comer e Amar.
em que eu virei um foco de atenção lá. Seu Gilberto, os homens são assim, daquele jeito? Vocês são todos sensíveis daquele jeito, cosmopolitas, discutem, não tem problema com DR, entendeu? A gente virou aquele jeito, imagine de todo... E mesma coisa do Rio, o mesmo nível do papagainho lá, mesma... Então, mas de qualquer forma, eu sou otimista, eu acho que a gente está numa... Agora, vai ter que lidar com questões complexas, e para mim a questão mais complexa é a questão da educação. Você não tem uma nação civilizada com essa escola que você tem aí, e com esse nível de pesquisa que tem aí. Você não consegue sustentar isso daí. Tem uma última questão ainda? Tempo? Boa tarde. Eu tenho uma empresa de gestão de patrimônio familiar. Só que é bastante interessante, porque eu até me considero quase um ornitorrinco, porque eu trabalho com um lado bastante focado ao capitalismo, que é toda a questão de bolsa de valores, de patrimônios, e decidi fazer um mestrado em psicologia social na PUC, onde eu estudo política, futebol e criança. Mas é interessante que nesses momentos de lidar com as diferenças... Não vai acabar no Itaquerão, pelo amor de Deus, hein? Não. Mas assim, quando você estava falando de lidar com as diferenças, da questão de pessoas diferentes estando no mesmo lugar, de questão da criatividade, eu lembrei de uma mensagem da própria HSM de uns 5 meses atrás, que era adote um doutor, ou adote um mestre para o desenvolvimento da empresa. Só que é interessante isso, porque acaba existindo um choque cultural muito grande, né? Mas eu percebo assim que, para mim, eu fiz por prazer a psicologia social, o mestrado. Mas foi interessante, por exemplo, dialogar de bolsa de valores com o líder do MST, que foi o que acabou acontecendo. Mas eu percebo uma dificuldade de entrar com alguns tipos de ideias desenvolvidas em locais muito diferentes dentro do meio de gestão. Né? Então, porque eu tenho certeza que aqui tem muita gente que se interessa por inúmeras áreas distintas também da que trabalha. Mas está havendo uma migração, né, de migração de áreas, né, como você estava falando. Como que você enxerga isso, tendo em vista que não seria um mestrado de administração para administração, mas talvez o doutorado de filosofia, de física, para a área de administração ou de gestão? Você tocou num ponto interessante, que eu vou um pouco além, que é essa coisa da intermultidisciplinaridade, de você trazer elementos diferentes para o curso superior. Em muitos lugares está começando a acontecer isso com formas muito, muito interessantes. Sabe que vai sair um livro, vocês estão aqui no Mackenzie, um livro muito interessante, deve sair essa semana nos Estados Unidos, chamado Universidade do Século XXI, que quem escreve é um professor que trabalha com pesquisa da universidade como vai ser no futuro. E ele reformou todo o currículo da universidade dele na parte de informática. Primeiro que ele via que as mulheres não iam e que ele não conseguia atrair muita criatividade. Sabe o que ele fez? Ele transformou o curso de informática num curso de narrativas poéticas e narrativas de romance e quadrinhos. E aí começou a juntar um monte de gente. Uma das habilidades do profissional sustentável é justamente essa habilidade, como você está fazendo, com futebol, com criança, que é você poder ter várias aberturas e poder transitar em todas elas. Eu acho bem legal isso daí. Bem, pessoal, eu queria agradecer ao convite para estar aqui. A gente que agradece. A todos vocês. E muito obrigado pela presença de vocês aqui e boa noite para vocês todos. Tá?